Existem lugares que não assustam à primeira vista. Não têm placas de perigo, não aparecem em histórias de terror e não são evitados por quem passa pela estrada. São cidades comuns, pequenas, esquecidas pelo tempo e pelo restante do país. Lugares onde o silêncio não chama atenção, porque sempre foi assim. Onde o ritmo lento parece apenas parte da rotina. Mas alguns desses lugares escondem algo que só se revela depois. Não para todos. Apenas para quem permanece tempo suficiente. Esse relato não surgiu de uma única história, nem de um único desaparecimento ou evento isolado. Ele surgiu da repetição. De padrões estranhos que começaram a aparecer quando pessoas diferentes, em épocas diferentes, relataram sensações semelhantes ao passar por um mesmo lugar no interior do Brasil, sensações difíceis de explicar, mas fáceis de reconhecer quando comparadas. A cidade fica distante de grandes rodovias. Para chegar até ela, é preciso sair da estrada principal e seguir por caminhos menores, alguns de terra, outros mal sinalizados. O sinal de celular desaparece aos poucos, como se o mundo externo fosse ficando para trás. Não há nada de errado nisso, pelo menos não de início. Muitas cidades do interior funcionam assim. A primeira impressão é de normalidade. Casas simples, algumas antigas, outras mais recentes. Um pequeno comércio que fecha cedo. Uma praça central com bancos de cimento e uma igreja que parece mais velha do que o próprio município. Durante o dia, o lugar é quase monótono. Pessoas caminham devagar, conversam na calçada, observam quem passa. Tudo dentro do esperado. Mas é quando se passa mais tempo ali que algo começa a incomodar. Visitantes relatam uma sensação estranha de deslocamento. Não exatamente medo, mas desconforto. Como se estivessem fora de sincronia com o ambiente. O tempo parece irregular. Não no sentido clássico de passar rápido ou devagar, mas no sentido de que os acontecimentos não se encaixam bem na memória depois. Há relatos de pessoas que passaram poucas horas na cidade e voltaram com a sensação de terem ficado dias. Outros juram que ficaram apenas uma tarde, mas perderam compromissos importantes porque, segundo relógios externos, haviam passado muito mais tempo fora do que imaginavam. O detalhe mais perturbador é que isso não acontece com todos. Algumas pessoas entram, passam e vão embora sem notar nada. Outras, porém, saem diferentes. Não fisicamente. Algo muda na forma de falar, de lembrar, de reagir. Como se a experiência tivesse deixado uma marca invisível. Moradores antigos conhecem essa reputação, mas raramente falam sobre ela de forma direta. Quando questionados, desviam o assunto, dão respostas vagas ou dizem apenas que tem gente que não se adapta ao lugar. Essa frase aparece com frequência. Adaptar-se. Como se a cidade exigisse algo em troca para permitir que alguém permaneça. Um dos primeiros relatos documentados envolve um homem que passou pela cidade a trabalho. Ele precisava visitar propriedades rurais da região e decidiu usar a cidade como base por alguns dias. Segundo ele, os primeiros 2 dias transcorreram normalmente. No terceiro, algo começou a mudar. Ele relata que acordou com a sensação de que o dia estava fora do lugar. O céu parecia igual, o clima normal, mas havia um silêncio estranho. Poucas pessoas nas ruas, comércio fechado além do horário habitual. Ele atribuiu isso a um feriado local que não conhecia. Continuou o dia normalmente. À noite, ao tentar dormir, teve dificuldade. Não por barulho, mas pelo oposto. Um silêncio absoluto, pesado, como se o ambiente estivesse absorvendo qualquer som. Ele descreve a sensação como estar dentro de um espaço isolado do mundo. No dia seguinte, decidiu ir embora antes do previsto. Quando saiu da cidade, percebeu algo estranho, sentia dificuldade de lembrar exatamente o que tinha feito nos últimos 2 dias. Lembrava de cenas isoladas, rostos, lugares, mas não conseguia organizar os acontecimentos em ordem lógica. Era como se houvesse lacunas. Esse tipo de relato se repete com variações. Pessoas que voltam e dizem que algo não encaixa. Que a memória parece desalinhada. Que o tempo vivido ali não corresponde à sensação que ficou depois.
Alguns relatam sonhos recorrentes envolvendo ruas da cidade, mesmo semanas após a visita. Há também casos mais extremos. Um casal que passou pela cidade durante uma viagem relata que, depois da estadia, começou a discordar sobre acontecimentos básicos. Um lembra de uma conversa que o outro jura nunca ter acontecido. Ambos descrevem detalhes com convicção. Nenhum parece estar mentindo. Apenas lembram de coisas diferentes. O mais inquietante nesses casos não é o conflito de memória em si, mas o fato de que ambos sentem que algo ficou para trás. Como se não tivessem voltado completamente. Moradores locais contam histórias de pessoas que chegaram à cidade e nunca mais foram as mesmas. Não desapareceram. Continuaram vivendo. Mas mudaram drasticamente. Pessoas calmas se tornaram inquietas. Pessoas comunicativas ficaram introspectivas. Algumas desenvolveram medo intenso de sair da cidade, enquanto outras passaram a evitá-la completamente, mesmo tendo familiares ali. Existe um ponto específico da cidade que aparece repetidamente nos relatos. Uma área mais antiga, próxima a um trecho de mata e a um antigo caminho usado décadas atrás. Não há placas, não há construções importantes. Apenas um espaço que parece ignorado. Moradores evitam passar por ali à noite. Alguns evitam passar a qualquer hora. Segundo relatos, pessoas que permanecem muito tempo naquela área relatam tontura, confusão mental e a sensação de que o tempo parou. Não no sentido figurado. Algumas dizem que olham para o relógio, caminham por alguns minutos, e quando verificam novamente, o horário não mudou. Outras relatam o oposto, minutos que se transformam em horas. Não há explicação oficial para isso. Não há registros científicos. Apenas relatos. Mas são relatos consistentes demais para serem descartados como coincidência. Alguns estudiosos independentes acreditam que o fenômeno possa estar ligado à geografia da região. Alterações magnéticas, formações rochosas incomuns, falhas naturais no campo eletromagnético. Outros acreditam que a explicação não é física, mas histórica. Que o local foi ocupado sobre algo antigo. Algo que nunca foi compreendido totalmente. Moradores mais velhos falam de histórias passadas de geração em geração. Histórias sobre dias que não terminavam, noites que se repetiam e pessoas que voltavam olhando diferente. Nada disso está escrito em lugar algum. Tudo é transmitido oralmente. Sempre com cautela. Sempre com receio. O que mais chama atenção é que ninguém tenta investigar profundamente. Não há curiosos locais. Não há exploração turística. É como se a própria cidade impusesse um limite invisível. Como se houvesse um acordo silencioso de não ir além. Quem tenta, geralmente vai embora rápido. E quem fica tempo demais, raramente sai igual. Depois de ouvir os primeiros relatos, fica impossível tratar aquele lugar apenas como coincidência ou erro de percepção. O que mais chama atenção não é um caso isolado, mas a repetição do mesmo tipo de experiência ao longo de décadas. Pessoas diferentes, sem qualquer ligação entre si, descrevendo sensações quase idênticas. A impressão de que o tempo não apenas passa de forma estranha, mas que em alguns momentos ele simplesmente deixa de existir. Um detalhe recorrente nos depoimentos é a dificuldade de lembrar exatamente o que aconteceu durante os períodos perdidos. Não é um apagão completo, mas uma memória fragmentada. As pessoas se lembram de chegar, de estar ali, de caminhar por determinados pontos da cidade, mas não conseguem explicar como saíram ou quanto tempo realmente passaram naquele lugar. É como se parte da experiência tivesse sido apagada ou comprimida. Moradores antigos afirmam que aprenderam, com o tempo, a reconhecer sinais de que algo não está normal. Eles falam de dias específicos em que o ambiente parece pesado. O ar fica diferente, mais parado. O som da cidade diminui. Até os insetos parecem desaparecer. Nesses dias, dizem que é melhor não sair de casa, não pegar estrada e, principalmente, não circular próximo às áreas mais antigas da cidade. Curiosamente, esses relatos quase nunca aparecem em registros oficiais. Não há boletins, não há relatórios públicos, não há estudos acadêmicos. Tudo se mantém no campo da oralidade.
Histórias passadas de pai para filho, de avô para neto. Sempre com o mesmo aviso implícito: não mexa nisso, não provoque, não tente entender demais. Algumas pessoas, no entanto, tentaram. Um grupo de jovens, anos atrás, decidiu passar a noite acordado próximo à antiga estação ferroviária. Queriam provar que tudo não passava de superstição. Levaram relógios, celulares, lanternas. Tudo parecia normal até certo ponto da madrugada. Depois disso, os relatos começam a divergir. Segundo eles, em determinado momento, os relógios começaram a marcar horários diferentes entre si. Não uma diferença de minutos, mas de horas. Um deles jurava que ainda era madrugada, enquanto o outro afirmava que o sol já deveria estar nascendo. Os celulares perderam sinal ao mesmo tempo, mesmo sendo de operadoras diferentes. As lanternas começaram a falhar sem explicação. O mais estranho, no entanto, veio depois. Nenhum deles consegue concordar sobre como aquela noite terminou. Um diz que foram embora juntos. Outro afirma que saiu correndo sozinho. Um terceiro jura que alguém apareceu na escuridão, chamando pelo nome de um deles. Não há consenso. Apenas o desconforto de perceber que algo não fecha. Quando amanheceu, descobriram que haviam passado quase 14 horas naquele local. Para eles, a experiência não durou mais do que 3 ou 4. Nenhum deles voltou a tentar algo parecido. Alguns, inclusive, se mudaram da cidade pouco tempo depois. Há também relatos envolvendo crianças. E isso torna tudo ainda mais perturbador. Crianças que afirmam conversar com pessoas que não envelhecem. Que dizem brincar com alguém que não mora em lugar nenhum. Pais costumam tratar isso como imaginação infantil. Mas quando diferentes crianças descrevem as mesmas figuras, com as mesmas características, a dúvida começa a surgir. Um professor da escola local relatou, certa vez, que alunos diferentes entregaram redações descrevendo o mesmo evento estranho ocorrido no mesmo dia. Um dia que, oficialmente, havia sido completamente comum. Nenhum registro, nenhuma ocorrência, nenhuma atividade fora do normal. Ainda assim, as descrições coincidiam em detalhes específicos demais para serem ignorados. Outro ponto inquietante envolve registros antigos da cidade. Arquivos municipais apresentam lacunas curiosas. Anos inteiros com poucas anotações. Dias pulados em livros de registro. Horários preenchidos de forma incoerente. Quando questionados, funcionários mais antigos dizem que sempre foi assim e que não vale a pena tentar organizar o que já nasceu confuso. Alguns pesquisadores independentes tentaram associar o fenômeno a fatores naturais. Campo magnético, formações geológicas, presença de minérios específicos. Tudo isso pode, teoricamente, afetar equipamentos eletrônicos e até a percepção humana. Mas nenhuma dessas explicações consegue justificar o padrão completo. Elas explicam partes isoladas, nunca o conjunto. Há também a teoria de que o local funciona como uma espécie de zona de transição. Um ponto onde algo se sobrepõe à realidade comum. Não no sentido fantasioso de portais abertos visivelmente, mas como uma interferência sutil, quase imperceptível, que afeta o fluxo normal das coisas. Uma falha. Um erro. Um lugar onde as regras não se aplicam da mesma forma. Moradores evitam falar disso em público. Muitos só aceitam comentar em ambientes fechados, longe de estranhos. Alguns fazem questão de afirmar que não acreditam em nada disso, mas logo depois contam histórias que contradizem suas próprias palavras. É como se houvesse um medo constante de dar forma ao inexplicável. O mais inquietante talvez seja perceber que ninguém ali parece realmente surpreso. Assustados, sim. Mas não surpresos. Como se aquele comportamento estranho do tempo fosse algo incorporado à vida cotidiana. Algo que não se questiona demais para continuar vivendo. Visitantes que passam rápido quase nunca percebem nada. É preciso ficar. Passar horas. Às vezes dias. Quanto mais tempo se permanece, maior a chance de algo parecer errado. Pessoas relatam dificuldade em saber que dia da semana é, sensação de que o tempo passou rápido demais ou lento demais.
Uma leve confusão mental que desaparece assim que se afastam da cidade. Alguns afirmam que só perceberam que algo estava errado depois de sair. Quando chegaram em casa e notaram que tinham perdido compromissos importantes. Que datas não batiam. Que mensagens enviadas nunca chegaram. Como se aquele período tivesse sido apagado da linha do tempo pessoal. Há um consenso silencioso entre os moradores mais antigos: não tente entender. Não tente medir. Não tente registrar. Quanto mais atenção você dá, mais estranho fica. E talvez seja exatamente isso que mantém o fenômeno vivo. O fato de existir à margem da explicação. A cidade segue funcionando. Crianças crescem. Pessoas envelhecem. O comércio abre e fecha. Mas algo ali permanece fora de sincronia. Um detalhe invisível que só se revela para quem presta atenção demais. E talvez o mais perturbador seja isso: não há um evento final. Não há um grande clímax. Não há uma revelação definitiva. O mistério não termina. Ele apenas continua acontecendo, silenciosamente, enquanto o resto do mundo segue acreditando que o tempo funciona da mesma forma em todos os lugares. Se essa cidade realmente desafia as regras do tempo ou se estamos diante de algo que ainda não compreendemos, ninguém sabe dizer. O que se sabe é que quem passa por ali nunca esquece completamente. Mesmo quando tenta. Depois de reunir todos esses relatos, datas, testemunhos e padrões, uma coisa se torna impossível de ignorar: o que acontece nesse lugar não é um evento isolado, nem fruto de imaginação coletiva. Existe algo recorrente, algo que se repete ao longo do tempo, sempre da mesma forma, sempre deixando as mesmas lacunas. Pessoas somem, histórias se contradizem, registros falham e o silêncio se impõe. O mais inquietante é que não há um momento claro de ruptura. Não existe um grande evento inicial que explique tudo. Não há uma tragédia única, um desastre ou um marco histórico que justifique o que acontece ali. Pelo contrário. Tudo é gradual, quase orgânico, como se o próprio lugar tivesse aprendido a conviver com o inexplicável. Moradores mais antigos dizem que o erro está em tentar entender esse fenômeno como algo que acontece. Para eles, o problema não é o evento, mas o lugar. Como se aquele ponto específico do mapa tivesse características que fogem às regras normais da realidade. Como se ali, o tempo, o espaço ou até a percepção humana funcionassem de maneira diferente. Alguns afirmam que o maior perigo não é desaparecer fisicamente, mas voltar diferente. Pessoas que saíram e retornaram relatam mudanças difíceis de explicar. Perda de memória parcial, sensação constante de deslocamento, dificuldade de se adaptar novamente à rotina comum. Como se uma parte delas tivesse ficado para trás, mesmo que o corpo tenha voltado. Há também quem diga que o local reage à tensão excessiva. Que quanto mais alguém tenta investigar, mais o lugar se fecha. Mais relatos desaparecem. Mais testemunhas se calam. Mais documentos somem. Não por interferência direta, mas por uma sequência improvável de coincidências que sempre levam ao mesmo resultado, nada conclusivo. O poder público nunca declarou nada oficialmente. Não há alertas, não há interdições, não há placas de aviso. A cidade continua no mapa. As estradas continuam abertas. Pessoas continuam passando por ali todos os dias. Mas quem conhece a história evita permanecer. Evita parar. Evita perguntar demais. Talvez o mais perturbador seja justamente isso: não estamos falando de um lugar abandonado ou proibido. Estamos falando de um local comum, acessível, real. Um lugar onde qualquer pessoa pode entrar sem perceber que está cruzando um limite invisível. E talvez seja exatamente isso que o torna tão perigoso. Não há conclusão definitiva porque talvez não exista uma. Talvez algumas coisas não queiram ser entendidas. Talvez existam áreas onde a lógica humana simplesmente não se aplica. Onde tentar explicar é menos importante do que reconhecer que algo está errado. E se esses relatos forem verdadeiros, a pergunta mais inquietante não é o que acontece ali. A pergunta é outra: quantos lugares assim existem e nunca chegaram ao nosso conhecimento? Quantas cidades pequenas, afastadas, silenciosas,
guardam histórias parecidas, enterradas no medo e no esquecimento. Se você chegou até aqui, provavelmente sentiu aquele desconforto difícil de explicar. A sensação de que algo não se encaixa. De que existe uma peça faltando. Esse desconforto não é coincidência. Ele é exatamente o que todas as pessoas que passaram por esse lugar relatam sentir. Talvez o mistério nunca seja resolvido. Talvez esse seja o tipo de história que não termina, apenas continua sendo contada. De forma fragmentada. Sussurrada. Evitada. Mas nunca esquecida. E se algum dia você passar por um lugar assim? Onde o silêncio é pesado demais. Onde o tempo parece estranho. Onde as pessoas evitam olhar nos olhos quando você faz perguntas. Talvez seja melhor não ficar tempo demais. Se você conhece histórias parecidas, se já ouviu relatos sobre lugares onde coisas simplesmente desaparecem, ou se essa história te causou aquele desconforto difícil de explicar, deixe seu comentário. Seu relato pode ser mais uma peça desse quebra-cabeça que ninguém conseguiu montar por completo. E se você quer continuar explorando mistérios reais, relatos esquecidos e lugares que parecem não seguir as mesmas regras da realidade, se inscreva no canal. Porque algumas histórias não querem ser encontradas, mas continuam deixando rastros.